Olá, sejam bem-vindos ao módulo 5, Elementos de Página. Aqui quem vos fala é o professor Adriano Rivoli, certo? Eu fui o professor do módulo anterior e vou continuar como professor de vocês nesse módulo. Espero que vocês gostem aí do que a gente pode compartilhar nessa troca e que eu vou mostrar para vocês, certo? O conteúdo, a visão geral desse módulo, nós vamos estudar um pouco de CSS, um pouco de HTML. Na parte de CSS, nós vamos falar e focar bastante em layout. Nós vamos aprender a construir layouts, a definir elementos de página e começar a estruturar as estruturas de um site, como fazer as diferentes alternativas que é possível para a criação de layout. Também vamos falar um pouco das formatações, aprender melhor a questão de formatação de textos, das listas, tabelas. Vamos aprender a trabalhar com gradientes, com sombras, com bordas arredondadas, uma série de recursos que são interessantes, que vão tornar a aplicação ainda mais bonita. Além do CSS, nós vamos também estudar um pouco de HTML. Eu vou apresentar para vocês alguns elementos de formulário, o que é isso. A gente vai ver em detalhes, né, como criar formulários, como trabalhar com esses elementos e também como formatá-los. Vamos também falar sobre elementos multimídia, de como que nós podemos incluir esses elementos numa aplicação web, num site. E por fim nós vamos falar dos iframes, que são possibilidades de incluir páginas dentro de outras páginas. Então, espero que vocês gostem, que vocês aproveitem muito esse curso, certo? E nessa aula, especificamente, nós vamos começar com o CSS, vamos falar sobre as regras, sobre Media Queries, que é um recurso bastante interessante para que a gente possa diferenciar as folhas de estilo, definir folhas de estilos com diferentes propósitos. Vamos lá, iniciando. Então, as regras são declarações em CSS que é iniciado com arroba. Então, toda vez que vocês virem no código HTML, caso vocês estejam olhando, estudando um código a partir de exemplos e vocês se depararem com um arroba, então saiba que a gente está falando de uma regra. E normalmente esse arroba, essa regra, ela vai terminar com um ponto, ok? Nós vamos nessa aula estudar três regras específicas, que são a regra de charset, a regra de import e a regra de média. Vamos lá, então, para a nossa primeira regra, que é a definição de charset, certo? Eu não sei se o charset é um nome, uma palavrinha, talvez não seja muito comum para vocês, mas ele é utilizado para especificar a codificação de caracteres utilizada na folha de estilo. Eu estou mencionando essa propriedade para vocês para que vocês saibam porque eventualmente vocês podem se deparar com essa definição. Mas eu não acredito que seja necessário, que nós não iremos precisar do uso dessa regra. Basicamente, o charset ele define como que os caracteres são interpretados. Eu não sei se vocês já entraram em algum site ou em algum local que vocês entram e as fontes e o texto ele fica todo mascarado, não é possível visualizar muito bem o que está sendo o que está escrito porque as fontes elas estão embaralhadas, uns símbolos diferentes, coisas que não são legíveis. Isso acontece porque o charset provavelmente foi definido errado. Ou seja, o arquivo foi escrito usando um charset e o navegador está mostrando ele em outro charset. Então, existe o padrão, que é o TF8, que normalmente é o charset que nós utilizamos, mas às vezes quando a gente vai falar de textos em português, é possível que esse texto possa estar codificado em ISO 8859-1. E aí, se a gente define um charset e apresenta em outro, isso vai causar um erro na hora de visualizar os caracteres, especialmente os caracteres com o C cedilha, os acentos e coisas assim. Então, para definição da regra de charset, a gente coloca @charset e o nome do charset, tá? Mas, como eu mencionei, provavelmente vocês não precisarão utilizar isso aqui no dia a dia de vocês. Então, vamos prosseguir. Mas caso vocês vejam isso, então vocês já sabem que se trata de definição de charset. A nossa segunda regra que vamos aprender nessa aula, esta já é uma regra que nós vamos utilizar, inclusive no decorrer das aulas, que é a regra de import.
que isso a gente utiliza para importar um arquivo CSS dentro de outro arquivo CSS. Então, até então, como que nós fazemos? Lá no HTML, quando nós queremos importar um arquivo, nós usamos o elemento script, e aí a gente usa href e define qual é o nome do arquivo, desculpa, não script, link, e a gente utiliza daí o elemento hr para definir qual é o arquivo que nós queremos incluir. Mas é possível também fazer a inclusão a partir do próprio arquivo CSS. E aí a gente vai usar o @import, o URL e aí o caminho do arquivo que nós queremos incluir. Esse arquivo pode ser um arquivo local, como pode ser um arquivo disponível na internet a partir do HTTP. Nós vamos ver no exemplo, vamos fazer um exemplo incluindo um arquivo da internet. É importante destacar aqui que a primeira regra se a gente for usar as regras, a primeira delas é o char7. Depois, a segunda regra é a regra do import. Então, todos os arquivos que serão importados têm que ser importados logo a seguir. Ou se eu não tenho definição de char7, então eu vou definir os arquivos, vou fazer os imports logo no início do arquivo, incluindo quantos arquivos imports eu desejar. Ok? E por fim, a gente vai falar das media carries, que é uma terceira regra, certo? E o media carries, ele é interessante para que a gente possa restringir o escopo das folhas de estilo. Então, com isso, as regras podem ser aplicadas para diferentes dispositivos ou propósitos. Então, nós podemos criar CSS que vão ser aplicados apenas se eu estou mexendo num celular, ou se eu estou mexendo num tablet, ou se eu estou mexendo num monitor, ou se é uma folha de estilo para impressão. Então, nós podemos criar diferentes folhas de estilos. E essas folhas de estilos, inclusive, podem ser importadas para depender do tipo de dispositivo que eu estou usando. Então, e como que nós sabemos se é um celular, se é um tablet ou um monitor? É a partir dos elementos que a gente vai ver aqui. Então, basicamente, a ideia de se incluir folhas de estilos, e aí, nesse caso, o nosso média, ele pode ser definido tanto na inclusão de arquivo, quanto dentro do próprio arquivo CSS, do código em CSS, a gente vai definir, por exemplo, alguma condição, alguma restrição para dizer, olha, essa folha de estilo só será aplicada diante desse cenário. Então, veja bem, nesse caso a gente está dizendo que o tamanho máximo é 800 pixels. Então, esse arquivo teste.css ele entraria em ação se o tamanho máximo da nossa página for 800 pixels. Se o tamanho for maior que 800 pixels, então esse arquivo não entra em ação. Ou seja, essa formatação não vai fazer diferença na visualização. E no outro caso, a gente está definindo, por exemplo, que o tamanho máximo seria 600 pixels. Então, se eu tenho um código, uma visualização de até 600 pixels, o que estivesse dentro, as regras, os seletores que estivessem, as propriedades que estivessem dentro desse bloco seriam aplicados. Do contrário, eles não seriam aplicados. Então, assim, as restrições que a gente pode aplicar usando média é altura e largura da janela, altura e largura do dispositivo, orientação. É possível definir, por exemplo, eu quero se eu estou usando, por exemplo, um dispositivo móvel, defino lá que é um tamanho de tela para dispositivo móvel, e se eu estou no modo retrato ou se eu estou no modo paisagem, que é o celular em pé ou deitado, e aí eu posso aplicar regras diferentes. Então eu posso ter um estilo que define a forma como os elementos vão ser apresentados, se eu estou na vertical, se eu estou na horizontal, ou se eu tenho uma determinada resolução de tela. Enfim, existe uma série de regras, ok? Eu vou trazer aqui para vocês, tem essa referência aqui, esse link com as referências. Mas antes eu só queria mostrar a sintaxe do média, certo? Eu mostrei um exemplo anteriormente, mas a ideia vai ser a seguinte forma, @média, e aí a gente tem uma série de operadores, tá? Então, o media type, que pode ser all, print, screen e speech. Então, normalmente, a gente vai usar o screen, que é a tela, ou print, caso você queira criar regras para impressão. Então, às vezes, você tem uma página, e aí quando você vai imprimir essa página, ela tem um design diferente. Como que isso é feito? É feito a partir do media type print. Então, se a gente quer uma folha de estilo para impressão, a gente usa o media type print. E aí, a gente pode depois fazer as outras... incluir as restrições de media feature. E aí essas media features podem ser o tamanho,
orientação, como eu já mencionei. Aqui eu tenho um link, eu não vou trazer todas para vocês, mas eu quero mostrar um link onde nós temos a lista com todos os médias possíveis. Ó. Então aqui ele traz qual é a sintaxe, embora esteja em inglês, ele vai mostrar, a gente pode usar, por exemplo, tamanho mínimo, tamanho máximo, para incluir arquivo. E aí depois a gente tem aqui todas as features que podem ser utilizadas. São uma série de features, vejam, são todas essas. Tá? Normalmente as mais utilizadas são tamanho, tá? Largura mínima e largura máxima. E aí, a partir disso, é o que nós acabamos normalmente a utilizar, ok? Bom, vamos para os exemplos, né, que isso vai fazer com que as coisas fiquem mais claras para nós. Então eu já preparei um exemplo para que a gente não perca muito tempo, na verdade que a gente ganhe um tempo, e eu vou mostrar o próprio uso aqui. Então veja que eu não tenho nada no meu HTML no momento, e eu defini, vou comentar e vou começar a mostrar as coisas de forma comentadas para vocês, ok? Então eu criei aqui uma página e defini que o background color da minha página é vermelho, ok? Então a gente tem aqui o vermelho, independente do tamanho da tela que eu tenho, o meu fundo vai ser vermelho. Se vocês olharem, ó, eu já quero mostrar que o que acontece. Se vocês olharem, veja que eu estou, na medida que eu vou diminuindo a minha tela, a interface vai mudar, a interface do CodePen vai mudar. Veja que ele tem aqui os símbolos desse tamanho, se eu aumentar, ó, os elementos ganham destaque. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso a partir do Media Query. Vamos até olhar o código fonte aqui, antes de qualquer coisa, para visualizar. Eu vou visualizar o código fonte dessa página. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso aqui. Deixa eu ver. Visualizar código fonte. E aí aqui, olha, vamos ver se ele está usando Media Queries para a gente ver. Ó, aqui ele está usando de uma forma um pouquinho diferente, mas ainda assim está usando. Então, ele tem um Media por Screen, um Media por Wall. E aí depois ele tem, vamos ver aqui, aí talvez vai ser só nos arquivos CSS, a gente teria que abrir os arquivos CSS para visualizar eles em detalhe, eu não vou fazer isso agora, mas notem que isso está acontecendo. E aí vamos voltar aqui para o nosso exemplo, e eu vou definir o meu primeiro média aqui, ó, vamos definir aqui o nosso primeiro média, que vai fazer o seguinte, ó, veja aqui, um média com screen, seja na tela, se o tamanho mínimo, min width, for 400 pixels, o meu body vai ter a cor verde. Então note que se eu tenho pelo menos 400 pixels, a cor de fundo será verde. Se eu tenho menos do que 400 pixels, a cor de fundo se torna vermelha. Então eu tenho a cor de fundo vermelha quando eu tenho menos do que 400 pixels e depois verde se eu tenho mais de 400 pixels. Aqui a gente está mexendo só na cor, mas nós podemos mexer no layout, a gente pode mexer em várias propriedades, no tamanho das fontes, na disposição das fontes, certo? A gente vai aprender nas próximas aulas sobre layouts e aí a gente vai conseguir fazer diferentes layouts para diferentes tamanhos de tela. E aí a gente pode definir, eu tenho 3 colunas se eu tenho mais do que 800 pixels de largura. Se eu tenho menos, então eu vou ter só uma coluna, e aí as outras colunas vão ficar uma abaixo da outra, e coisas do gênero. Bom, se a gente pode criar mais regras, na verdade a gente pode criar quantas regras a gente desejar. Vou criar mais uma regra aqui, que é o seguinte. Se o tamanho mínimo for 800, então a cor de fundo vai ser azul. Então, note que a gente está agora eu tenho entre 400 e 800 vai ficar verde, acima de 800 vai ficar azul e abaixo de 400 vai ficar vermelho. Quando eu aumento aqui um pouquinho, ele vai ficar azul. Por quê? Porque daí a minha interface agora já está maior do que 800 pixels, então eu tenho esse cenário aqui. E note que isso aqui só vai acontecer se eu tiver esse tamanho de tela. Isso tudo é usando o método screen. Eu poderia criar um terceiro tipo aqui, que é o media print, por exemplo, e definir regras que seriam aplicados se eu for imprimir. E aí, então, se eu, por algum motivo, apertar o Ctrl P ou mandar para impressão, ele vai usar aquela folha de estilo para formatar a minha página e ela fique mais apresentável, porque às vezes existem elementos que a gente não quer apresentar, existem coisas que eu não quero mostrar quando eu quero imprimir, eu quero mostrar apenas o essencial. Tá? E eu quero mostrar também o uso da regra do import. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no meu elemento vou criar um título aqui, vamos colocar H1, certo? Eu vou colocar aqui título da página. Então nós temos aqui um título da página que está sendo
Vamos definir uma cor para o nosso título para ficar, deixa eu colocar aqui H1, vai ser branco, color white. Ok. Bom, eu vou pegar um site aqui, existe o site Bootstrap, que nós vamos aprender um pouquinho sobre o Bootstrap lá nos próximos módulos, né? Mas o Bootstrap, ele é um arquivo CSS que tem uma série de coisas que a gente pode utilizar. E essas coisas, elas estão disponíveis para que a gente saia utilizando e aí a gente não precisa ficar criando tanto código CSS. Então é como se fosse uma biblioteca de CSS. Mas a gente vai voltar a falar sobre ele adiante, em outros módulos. Mas ele tem aqui ó, um link de um arquivo CSS. Então eu quero incluir esse arquivo CSS na minha página aqui. Eu vou copiar esse link, certo? Vocês podem usar qualquer link de arquivo CSS ou podem fazer o teste com o próprio arquivo CSS disponível para vocês. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Ó. Lembra que a regra tem que ser definida aqui em cima. Vou colocar import URL e aí eu vou colocar o caminho do URL e vou terminar com ponto e vírgula. Bom, feito isso, eu fiz o import. Se a gente olhar, veja que o título já está diferente. Eu vou comentar aqui novamente, só para vocês verem a diferença da fonte. Por quê? Então isso é a fonte padrão da minha própria aplicação. Quando eu incluo o arquivo, ele já vai mudar a fonte, porque por padrão ele já formata que a fonte terá um determinado padrão. E o Bootstrap ele tem uma série de classes disponíveis. Eu vou pegar algumas aqui para mostrar para vocês. Eu vou vir aqui em CSS, por exemplo, e vou verificar. Ele tem aqui, ó, vamos ver aqui que eu quero. Onde está a parte de texto? Tipografia. Ele começa dizendo qual é o tamanho das fontes, etc. Os tipos, mas eu queria uma onde ele entra com cores. Eu acho que está... acho que não está aqui não. Está aqui na parte de componentes, talvez. Deixa eu ver, componentes. Tá. Vamos colocar labels, que é isso aqui que eu queria. Beleza. Ó, ele tem aqui uma série de labels. E eu vou pegar esse label success aqui, vou pegar essas classes. Então, label success. Então, eu tenho essas duas classes. E eu vou colocar essas classes como classes aqui do meu elemento H1, só para vocês verem o que vai acontecer. Class, vou colocar essas classes, label e label success. Automaticamente, ele vai definir aqui para mim que o meu título já tem esse formato, né? Claro que talvez não seja o formato que a gente deseja, mas... E aí se a gente pegar, vamos mexer no tamanho do nosso arquivo aqui, para que ele mude a cor da fonte. Ó. Veja que aqui ele vai ficar dessa forma, ok? Então, mas é só para mostrar a inclusão de um elemento, de um arquivo CSS externo na nossa própria arquivo CSS. E aí a gente pode fazer isso com outros arquivos CSS, pode ser um arquivo local, por exemplo, que eu tenho na minha máquina, então se eu tiro esse arquivo daqui, ele vai perder toda a formatação que ele tinha, certo? Vamos supor que eu tenha um arquivo CSS na minha máquina, eu poderia colocar o nome do arquivo aqui, por exemplo, sei lá, CSS barra estilo 2.css. E aí ele importar esse arquivo CSS estilo 2.css, usando a diretiva import, essa regra import. Com isso a gente consegue dividir o conteúdo HTML, o conteúdo em CSS, em diferentes arquivos e usar esses diferentes arquivos integrando. Então eu posso criar um arquivo que integra diferentes arquivos. Ok? Então espero que vocês tenham aprendido a questão de media care, que é como definir os tamanhos das propriedades para que a gente tenha diferentes arquivos e também como importar, fazer arquivos de import a partir dessas regras. Então até o próximo vídeo.